Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 22 de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui mais uma vez para acompanhar vocês neste fechamento de mercado, comentar aí sobre a boa alta de 1% no dia de hoje para o Ibovespa, tem alguns pontos a se considerar e também os destaques do pregão de hoje. Então, antes de darmos início, vou rodar aqui a vinheta, peço gentilmente que você deixe seu like, o seu joinha e também já deixa nos comentários qual é a BDR que você gostaria que eu analisasse no fechamento de amanhã. Trouxe duas aqui hoje, tem bastante ativo, então eu trouxe apenas duas, mas eu vou sempre trazendo também. Então peço paciência aí, caso você não tenha sido atendido hoje, não desista de mim, deixa aí nos comentários que eu trago na próxima, tá bom? Vinheta aí para vocês. Então, já colocando aqui os ativos na tela, mais uma vez eu esqueci de colocar aqui a minha ferramenta para fazer o desenho. Então, enquanto eu vou colocando aqui, peço desculpas mais uma vez por conta deste erro técnico. Eu peço que você, se ainda não deixou o seu like, seu joinha ou ainda o comentário com a BDR, que você deixe, por favor. Pronto. Então, os ativos analisados serão Ibovespa, Petrobras, Vale 3, Mini Índice, Mini Dólar, Tasa 4, Vivit 3, tá ruim aqui, hein? Brap 4, Prio 3, BR Foods, B3SA3, Via 3, LWSA3, que foi o ativo escolhido lá no Instagram do Dalton. Esse Insta não era para ser um Insta aqui, enfim, era para ficar do lado do LWSA3, mas as duas BDRs de hoje serão BABA 34 e B1TI 34. Então essas serão as duas BDRs aí de hoje. Ficou bem feinho isso aqui, mas infelizmente a ferramenta não funcionou aí. Deixa eu só retirar esses ativos da tela, perfeito. Então, Ibovespa no dia de hoje, alta de 1,04%, não superou aqui a máxima do pregão de ontem, então ainda dentro deste movimento de baixa, máximas descendentes configura este movimento de baixa, testou o que? A região de resistência aqui deste topo anterior na casa dos 113.228 pontos. O leve ponto positivo a se considerar aqui foi o fechamento acima da região da média móvel de 13 períodos. Então, testou, não conseguiu confirmar aqui a superação da máxima do pregão anterior, mas conseguiu aqui esse fechamento acima da média móvel. Pelo que eu estou vendo, inclusive, todos os ativos já saíram do leilão. Então, basicamente aí, realmente 1,04 é o fechamento aqui de hoje do Ibovespa. O que isso significa também? Que esse movimento de baixa de maneira mais forte que vinha sendo apresentado, com este candle aqui forte também de alta, inclusive devolvendo 100% do corpo anterior, mostra o que? Para os vendedores, que existe comprador aqui na área. O que isso significa, Kaique? De maneira mais clara, que diminui a expectativa de ter um movimento tão forte assim de queda nas próximas sessões. Então a gente ainda pode ter a busca aqui na região dos 109.700 pontos, a região dos 110.000 pontos, mas de maneira mais fraca que esse movimento na queda, de não ser um movimento mais acentuado como já vinha sendo apresentado anteriormente. Então mesmo que apresente aqui um candle de baixa amanhã, perdendo o mínimo e tudo mais, ainda assim fica uma expectativa de ser uma queda com freio. Sabe quando você desce ali uma rua com a bike freando esse movimento? Então, basicamente isso, ou o próprio carro, né? Então você vem descendo, freando aqui esse movimento. Então não tem mais tanta essa expectativa depois desse candle de hoje. É isso que significa, tá? Mas ainda estamos dentro de um processo de correção com as máximas aqui descendentes. Falando aqui do mini índice, no dia de hoje, alta por enquanto de 1,46%, voltando aqui para cima da região da média móvel. Aqui também não teve superação de máxima do pregão anterior. Gráfico de 60 minutos, abriu dentro de um gap de alta, testou a região de resistência, respeitou essa região de resistência, corrigiu, se aproximou aqui da abertura de hoje, chegou até a perder a mínima da própria abertura, mas voltou a apresentar um novo sinal de fundo e fundo ascendente, porque esse fundo anterior aqui foi o de baixo. Então aqui não é um fundo, tá pessoal? Foi apenas o gap, então a gente pode considerar como se tivesse candles aqui realmente. Então este fundo
abaixo do outro, então fundo ascendente aqui sendo apresentado, fica uma expectativa de poder dar sequência aqui nesse movimento e superar essa máxima. Então seria muito importante amanhã a superação aí da máxima dos 114.795 pontos, e qualquer sinal de alta acima deste patamar de preço, lá pelo gráfico de 10 minutos, abriria a possibilidade na ponta compradora. Então veja que abriu aqui uma possibilidade de compra, está dando sequência, está se aproximando do nível de preço que eu mencionei, abriu, deu continuidade no movimento, gerou sinal de alta aqui em cima dessa região de resistência, foco na ponta compradora. Kaique já abriu dentro de um gap de alta, aguarda o retorno do preço, apresentando o famoso pullback, a correção em direção à região média móvel, em direção ao nível de suporte, gerou sinal de alta na sequência, foco na ponta compradora também. E para venda, Kaique? Para venda, o ideal seria qualquer sinal de baixa abaixo desse último topo apresentado, fortalecido também pela região da média móvel. Então, sinais de baixa abaixo dos 114.425 trazem aí um viés mais negativo e possibilidade de abrir operações na ponta vendedora aqui no mini índice. Falando do dólar, no dia de hoje, queda de 1%, batendo ali na região dos R$ 5,06 pelo gráfico de 60 minutos. Abriu aqui confirmando um novo pivô de baixa, né? Já tinha apresentado aqui um novo topo descendente, então deu sequência no movimento, perdeu a mínima deste fundo, confirmando um novo pivô de baixa, e agora está corrigindo aqui de maneira mais lateral, né, dessa tendência aqui de baixa. Não conseguiu apresentar desta vez um repique semelhante a todos esses outros que vinham sendo apresentados. Então agora está mais fraco ainda aqui esse repique, o que demonstra aí uma possibilidade de continuidade desse movimento de baixa a favor o quê? Da tendência do gráfico diário, da tendência do gráfico de 60 minutos, da tendência do gráfico semanal, enfim, e do movimento de baixa do gráfico mensal. Então eu ficaria de olho aí em qualquer sinal de baixa abaixo dessa lateralização aqui, nos R$ 5,56, R$ 5,056. Para ficar mais claro aqui, qualquer sinalização de baixa abaixo desse patamar de preço aqui pelo gráfico de 10 minutos, ou ainda vem, testa essa região, lateraliza aqui em cima no início do pregão de amanhã e apresenta um novo pivô de baixa aqui na sequência, também seria uma segunda possibilidade. Para compra, Kaique, seria interessante essa reversão de topo descendente que está sendo apresentada, então pode ser que abra a possibilidade de compra aí na superação do 5,067, tentando pegar aqui até o próximo nível de resistência nos 5,075. Então abro aqui uma compra nessa superação de máxima, stop abaixo do candle que fizer aqui essa superação de máxima, tentando pegar um movimento de alta aqui até essa região. Qualquer sinal de alta acima aqui da média móvel na sequência, abre possibilidade de compra. Melhor ainda se for o sinal de alta acima desse topo aqui, na casa dos 5,075. Tá? Então, a sinal de alta aqui em cima também abre possibilidade aí na ponta compradora. Né? Já fica viável o sinal de alta aqui acima da média móvel, mas melhor ainda se for acima deste último topo. Falando aqui agora de Petrobras, no dia de hoje, queda de 0,32%, abriu dentro de um gap de alta, chegou a apresentar boa valorização, testou aqui esse nível de preço de resistência nos 34,68 e cedeu. Cedeu durante o pregão, ainda dentro de um movimento de alta, mas cedeu. Para quem está comprado aqui no curto prazo, abriu essa compra aqui, stop já abaixo da mínima de hoje, na casa dos 33,21, ainda. Mantenho aqui o que eu mencionei, que o Dalton também mencionou no radar da semana, que o ideal seria aguardar mais um tempo aqui de maneira mais lateral para abrir uma nova compra. Tá? Então, sem possibilidade de entrada neste momento, e para quem está posicionado, stop abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã. Falando de Vale, no dia de hoje 1,73%, também aqui dentro desse movimento de alta de maneira mais fraca, mesmo que durante a sessão vinha apresentando aqui, né, que já abriu dentro de um gap de alta aqui na realidade, né, mas vinha aqui bem próximo do 0 a 0, né, e testando aqui agora a região de resistência, que é a região da média móvel, tem essa região de topo anterior também na faixa ali dos R$ 88,21. Então, qualquer sinal baixista próximo desse patamar de preço é sinal de saída para quem abriu compra aqui, tá, pessoal? Para quem abriu compra aqui. Por quê? Porque a expectativa ainda é de vir buscar a região dos R$ 83,50. Então, de olho aí para quem está comprado no curto prazo, hein? Testou a região da média móvel por muitas vezes, não conseguiu confirmar um fechamento acima e gera topo descendente na sequência, sinal de saída. Falando agora já falei de Petro, Vale, mini índice, mini dólar. Falando de Tasa 4,
que é uma recomendação de venda que nós enviamos lá dentro do aplicativo DV Invest, na perda desta mínima, com dificuldade ainda de dar sequência no movimento de baixa, como eu mencionei para vocês já aqui anteriormente, né? Quem está passando agora as análises, as recomendações swing trade é o nosso analista Lucas Moraes. Ele tem uma forma diferente de condução da operação, ele leva realmente aí o ativo até que atinja ou o objetivo ou o stop da operação. Então esse foi o candle que mais chegou perto ali do nosso stop, mas não acionou a saída, então continuamos posicionados na ponta vendedora deste papel. Outra recomendação, essa de compra, foi VIVIT3 na superação dessa máxima, aqui no dia de hoje, só que apresentou aí uma reversão, caindo 1%, não acionou ainda o stop da nossa operação, então estamos aí aguardando a continuidade deste movimento de alta aqui, que vinha sendo apresentado pelo gráfico diário. Falando agora de BRAP4, também foi uma recomendação de compra acionada hoje, na superação da máxima do pregão de ontem, veio aqui, já perdeu mínima na sequência, mas o ponto positivo é que conseguiu se manter acima da região da média móvel. Então continuamos posicionados também, tentando pegar a continuidade desse sinal de fundo ascendente que foi apresentado. Stop bem protegido aqui abaixo do fundo também. Falando outra recomendação de compra, essa de PRIO3, quando superou a máxima do pregão de ontem, chegou a abrir dentro de um gap de alta, voltou, bateu no preço de entrada, entramos e ainda trouxe aqui um viés mais negativo de perda de mínima aqui de um candle anterior, então enfraquecendo aí a expectativa de poder ter a sequência de um movimento mais relevante. Tá? No curto prazo, para quem abriu compra de swing trade, não tem sinal de saída ainda. O primeiro deles seria a perda da mínima deste fundo, na casa aqui dos 24 e 29, e o segundo seria na volatilidade aí. Então pegar a volatilidade do papel e calcular a partir da entrada onde ficaria aqui realmente ali esse movimento. Para quem está comprado no médio prazo, dá para trabalhar com stop abaixo do fundo também, que é a mínima da semana passada, nos R$ 24,29. Seria uma possibilidade aí de saída, né, para não tentar pegar o quê? A continuidade aqui de uma possível correção. Tá? Então vale a pena ficar de olho aí no médio prazo. Falando agora de BR Foods, essa foi uma recomendação de venda passada no aplicativo ontem, abriu ali de forma forte aqui na ponta vendedora, mas no dia de hoje reverteu forte aqui, já acionando o stop da nossa operação, saída, então trazendo aí realmente também um viés mais positivo de poder ter algo mais para cima nos próximos dias. Então vou colocar aqui na tela controle das operações, deixa eu só abrir aqui nos completo, agora sim. Então tá aqui para vocês o resultado, pessoal. 4,81% de prejuízo na operação e 0,5% sobre o capital total. Então tá aí na tela para vocês o resultado de BR Foods. Falando agora de B3SA3, no pregão de hoje apresentou aí alta de 2,27%, mas chegou a apresentar uma alta ainda melhor de 4,7%, gerando um novo sinal de fundo ascendente inclusive, e abrindo possibilidade de compra. Então para quem abriu essa compra aqui, continua trabalhando com o stop abaixo aí da mínima do fundo nos R$ 13,97. Kaique, voltou para baixo do preço de entrada. Se amanhã aqui abrir e oscilar acima de novo desse preço, abre ainda a possibilidade de compra de swing trade? Sim, no mesmo nível de stop aqui também, tá bom? O mesmo preço de stop pode ser posicionado aí. Então oscilou aqui acima dos R$ 14,57 amanhã, também seria uma possibilidade de abrir mais uma vez compra aqui de curto prazo. Falando agora de Via, essa daqui para quem tem um perfil arrojado, hoje subiu 2,93% e depois de testar aqui esse fundo mais uma vez, gerou novo sinal de alta. Então para quem tem realmente um perfil arrojado, pode tentar antecipar o que? Um possível fundo duplo aqui nesse papel. A gente só tem a confirmação se supera aqui a máxima desse topo na faixa dos R$ 5,03. Enquanto não supera aqui essa máxima, aí o que tem realmente é um possível repique. Tá? Então para quem abriu a compra aqui, pode trabalhar com o stop abaixo da mínima de hoje mesmo, nos R$ 3,72. Kaique, se amanhã aqui gerar mais um sinal de alta de novo, abre a possibilidade de compra ainda? Sim, porque voltou para baixo do preço de entrada. Só tenha em mente se o seu perfil de investidor é realmente arrojado aí, tá bom? E stop aqui bem curtinho mesmo, não abre mão desse stop, por favor. Tendência forte de baixa em todos os prazos operacionais, então não arrisque aí entrar numa operação de swing trade e acabar ficando posicionado aí para médio a longo prazo. Falando de LWSA3,
que foi o pedido escolhido, que foi o papel escolhido lá dentro do Instagram. No dia de hoje subindo 3,79%, ainda dentro do processo de correção. Perdeu aqui a mínima desse fundo que havia sido apresentada ontem, né? E o fundo que havia sido apresentado perdeu a mínima dele ontem e não teve superação de máxima aqui ainda, então continua dentro desse processo de correção. Para quem tem um perfil arrojado aí também, ainda abre a possibilidade da compra aqui. Eu não colocaria nem stop abaixo do fundo, eu colocaria abaixo da mínima dele mesmo aqui, com 5% de prejuízo, ao invés desses quase 8%, para tentar pegar um movimento aí até o topo, né? Então quase 10% nessa operação. Ainda assim, não seria das melhores aqui essa operação, mas abre aí a possibilidade, porque quando a gente olha para o semanal, ainda tem espaço para vir testar a região da média móvel, ali próximo dos R$ 11,70. Então a gente falar que buscaria aqui ainda essa região de preço, né? Então para quem quiser arriscar com menos capital, abre a possibilidade de compra aí a superação dos 10,32 amanhã. Falando da nossa primeira BDR, BABA34, Alibaba, no dia de hoje apresentando queda de 4,25%, vinha aqui dentro de uma tendência mais indefinida e no dia de hoje perdeu aqui essa região de fundos anteriores, tá? Com um gap ainda, gap de fuga, tá? Então esse gap aqui significa um gap de fuga, fugindo aqui dessa região de suporte, aumentando ainda mais a probabilidade de dar sequência nesse movimento de baixa. Então, Thiago, que foi o pedido do Thiago, se você está posicionado no curto prazo, recomendo saída deste papel. Perdão. Recomendo saída desse papel. Médio prazo também recomendo saída desse papel. Para uma operação aí na ponta compradora, aguardaria esticar um pouquinho mais esse movimento para tentar abrir uma compra, tentando pegar um repique de alta ou até essa região de resistência agora ou ainda até a região da média móvel. Falando agora da outra BDR, B1TI34, que é British Amer, nunca ouvi falar desse ativo, mas quem pediu foi o Leandro, ele que falou que está esperando atingir ali a região dos R$ 45, que é basicamente aqui essa região de fundo anterior. E Leandro, eu te digo que se vier buscar esse nível de fundo mais uma vez, provavelmente pode vir buscar aqui a região da média móvel do gráfico semanal, próximo dos R$ 44, que seria o que? Aqui está bugado, mas aqui do lado, ó, dar sequência nesse movimento de baixa depois desse sinal de correção que foi apresentado mais uma vez. Então vi testar aqui a região dos 44,70. Então eu aguardaria um pouco mais além desses 45 que você mencionou, tá? Eu aguardaria esticar ainda mais para tentar abrir uma compra aqui embaixo, que seria o teste lá da região da média móvel, como mencionado anteriormente, tá? Então recomendaria aí aguardar um pouco mais do que isso, tá? Para realizar uma entrada aí no papel. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, espero que tenha sido bem claro aí as análises para todos e que tenha auxiliado de alguma forma também. A gente se vê mais uma vez amanhã aqui no nosso Radar do Mercado e também na nossa análise de fechamento. Um grande abraço a todos vocês, uma excelente noite de terça-feira. Até mais.